Você já se sentiu invisível no meio de uma multidão? Imagine estar no lugar mais elegante da cidade, rodeada de luxo e risos, carregando uma cesta de rosas que ninguém quer comprar. Essa era a realidade de Yasmin todas as noites, até que um homem misterioso levantou os olhos e pronunciou palavras que mudariam o seu destino para sempre. A noite caía sobre São Paulo como um manto de veludo negro. No coração dos jardins, o restaurante La Terrasse brilhava como uma joia entre os prédios modernos da rua Oscar Freire. As luzes douradas iluminavam as mesas do jardim interno, onde casais elegantes brindavam com vinho tinto e riam sob as estrelas artificiais que pendiam do teto de cristal. O aroma da comida gourmet se misturava com perfumes caros, e o som do violino criava uma atmosfera de romance e exclusividade. No meio daquele mundo de glamour, uma figura magra caminhava com passos discretos, quase invisíveis para todos. Era Yasmin, 24 anos, com sua cesta de vime cheia de rosas vermelhas que pareciam mais brilhantes do que qualquer joia do lugar. Seu vestido simples cor de areia contrastava com os ternos de grife que a rodeavam, e seus sapatos gastos mal faziam barulho sobre o piso de mármore. Ninguém virava para vê-la. Para eles, ela era apenas parte da decoração, tão comum quanto os guardanapos ou os castiçais. Yasmin se aproximou de uma mesa onde um casal jovem celebrava seu aniversário. O homem vestia um terno cinza impecável. A mulher exibia um vestido vermelho que custava mais do que tudo o que Yasmin ganhava em 3 meses. Com voz suave e tímida, mal audível sobre a música, Yasmin perguntou: "Gostariam de uma rosa para a ocasião? Estão frescas, cortadas hoje cedo." A mulher nem sequer levantou os olhos do celular, onde revisava fotos que acabara de postar nas redes sociais. O homem fez um gesto com a mão, como quem espanta uma mosca irritante. "Não, obrigado. Já temos decoração suficiente aqui." Yasmin sorriu com tristeza, assentiu levemente com a cabeça e seguiu em frente. Havia aprendido faz muito tempo que nem sempre quem tem dinheiro tem generosidade e que o dinheiro não garante a bondade do coração. Mas cada rejeição doía como uma pequena ferida invisível. E naquela noite, já havia acumulado rejeições demais. Ela se dirigiu então para outra mesa, onde um grupo de amigas comemorava o aniversário de uma delas. Balões prateados flutuavam sobre suas cabeças e uma torre de taças de espumante brilhava sob a luz. Yasmin respirou fundo, reuniu o pouco de coragem que lhe restava e voltou a oferecer suas flores. "Boa noite, moças. Gostariam de levar uma rosa para casa? Estão lindas e perfumadas." Uma das mulheres, com cabelo tingido de loiro platinado e unhas longas decoradas com brilhantes, a olhou de cima a baixo com desprezo. "Rosas? Sério? Isso aqui é um restaurante 5 estrelas, não uma barraquinha de feira", disse com voz aguda e zombeteira, provocando risos entre as amigas. Outra acrescentou: "Sem falar que rosa é tão comum, a gente prefere orquídeas importadas." As gargalhadas ressoaram nos ouvidos de Yasmin como sinos de humilhação. Ela sentiu o calor subir pelo pescoço e suas bochechas coradas de vergonha. Apertou a cesta contra o peito e murmurou um "desculpem", quase inaudível, antes de se afastar rapidamente. Mas o que Yasmin não sabia era que alguém havia observado toda a cena desde o canto mais afastado do restaurante. Sentado numa mesa junto à janela, cercado por velas que mal iluminavam seu rosto, havia um homem que não pertencia àquele mundo de risos superficiais e vaidade. Seu nome era Daniel Carneiro. Apesar de ter apenas 26 anos, já era dono de uma das redes hoteleiras mais bem-sucedidas do país. Vestia um terno preto elegante, porém simples, sem as ostentações que outros de seu nível costumavam exibir. Seu cabelo castanho escuro estava penteado para trás com um estilo casual, e seus olhos verdes tinham uma profundidade que poucas pessoas se atreviam a sustentar. Tinha ido àquele lugar porque lhe recomendaram a cozinha, mas a comida não lhe importava absolutamente nada. Estava ali porque não sabia onde mais estar, porque sua vida era uma sucessão de reuniões de negócios, contratos assinados e uma solidão profunda
que nenhum luxo conseguia preencher. Daniel observou Yasmin caminhar entre as mesas com dignidade, apesar das rejeições. Notou a forma como suas mãos tremiam levemente ao segurar a cesta, e como seus olhos castanhos refletiam uma mistura de esperança e resignação. Havia algo nela que o tocou, algo genuíno no meio de tanta falsidade. Quando a mulher do vestido carmesim se aproximou de Yasmin e, com um gesto brusco, empurrou a cesta de flores, fazendo algumas caírem no chão, Daniel sentiu uma pontada de indignação que o atravessou como um raio. A mulher gritou: "Olha o que você fez! Quase derrubou a minha bolsa de grife." Enquanto Yasmin se ajoelhava rapidamente para recolher as rosas caídas, pedindo desculpas repetidamente com voz embargada, o restaurante inteiro parecia alheio ao sofrimento daquela jovem humilde. Mas Daniel não conseguia ficar em silêncio. Não dessa vez. Deixou a taça de vinho sobre a mesa, ajeitou o paletó e, com voz firme e serena que cortou o burburinho do lugar, pronunciou as palavras que mudariam tudo. "Moça das rosas, venha cá, por favor." Yasmin ergueu a cabeça do chão com as rosas recolhidas nos braços ainda trêmulos e procurou com o olhar de onde vinha aquela voz. No fundo do salão, junto à janela que dava para as luzes da cidade, estava ele. Um homem jovem, de aparência serena, mas imponente, que a observava com uma intensidade que ela jamais havia sentido. Não era um olhar de pena, nem de deboche. Era algo diferente, algo que a fez sentir vista, realmente vista, pela primeira vez em toda aquela noite. Com as pernas bambas e o coração acelerado, Yasmin se levantou devagar. Algumas pessoas viraram para olhar com curiosidade, perguntando-se o que aquele homem elegante quereria com a vendedora de flores. A mulher do vestido carmesim resfolegou de irritação e voltou para a sua mesa, resmungando algo sobre espetáculos ridículos. Mas Yasmin não se importou. Só conseguia ver o homem dos olhos verdes que a havia chamado. Caminhou em direção a ele com passos inseguros, sentindo como todos os olhares do restaurante se fixavam em suas costas. Daniel não se levantou da cadeira quando ela chegou à sua mesa, não por falta de educação, mas porque não queria intimidá-la mais do que ela já estava. Simplesmente a olhou com calma, esperando que ela estivesse pronta para falar. Yasmin parou diante dele, abraçando a cesta como se fosse sua única proteção no mundo. "Sim, senhor. Deseja comprar uma rosa?" perguntou com voz suave, quase um sussurro. Suas mãos ainda tremiam. Daniel notou as pequenas feridas nos dedos dela, provavelmente causadas pelos espinhos das rosas. Notou também as olheiras sob seus olhos, sinal de noites sem dormir. E naquele momento, algo dentro dele se partiu. Não sabia por quê, mas aquela jovem desconhecida havia tocado um lugar de sua alma que ele achava morto. Respirou fundo, sorriu levemente e, com uma voz tão firme quanto terna, respondeu: "Não quero uma rosa, quero todas." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Yasmin piscou várias vezes, confusa. "Todas? Todas as rosas?" gaguejou ela. Daniel assentiu com a cabeça. "Sim, todas as que você tem nessa cesta." O mundo de Yasmin começou a girar. Ninguém, absolutamente ninguém, havia comprado mais de 2 rosas numa única noite. E isso nos seus melhores dias. Geralmente vendia 5 ou 6 durante toda a jornada, se tivesse sorte. Mas aquele homem estava oferecendo comprar as 32 rosas que lhe restavam. Era impossível, tinha que ser uma piada cruel, mais um tipo de humilhação disfarçada. "Senhor, eu não entendo por que o senhor faria isso", disse com a voz se quebrando, lágrimas começando a se formar nos olhos. Daniel recostou-se na cadeira, cruzou as mãos sobre a mesa e a olhou com uma seriedade que não deixava espaço para dúvidas. Porque alguém que trabalha tanto merece que ao menos uma pessoa lhe diga que o seu esforço vale a pena. E porque esta noite a senhora foi tratada com uma crueldade que ninguém deveria suportar. Yasmin sentiu os joelhos fraquejarem. As lágrimas que havia contido a noite toda começaram a escorrer pelo rosto. Era demais. Bondade demais, ternura demais, depois de tanto rejeição.
Daniel tirou a carteira de couro preto do bolso interno do paletó e retirou várias notas. Sem contá-las, colocou-as sobre a mesa. Eram muito mais do que o preço das flores, provavelmente o triplo ou o quádruplo do valor. Pegue isso e fique com o troco. Use para o que precisar, disse com naturalidade, como se estivesse fazendo a coisa mais normal do mundo. Yasmin olhou para o dinheiro com os olhos arregalados. Jamais havia visto tantas notas juntas. Com aquele dinheiro poderia comprar os remédios da vovó para o mês inteiro, pagar o aluguel atrasado, talvez até comprar comida decente. Mas a emoção era forte demais. Seu corpo, esgotado por semanas de trabalho sem descanso, de noites em claro cuidando da avó doente, de dias inteiros caminhando ao sol vendendo flores, finalmente cedeu. Obrigada, obrigada, Senhor. Deus te abençoe, sussurrou com a pouca força que lhe restava. E então, antes que Daniel pudesse reagir, as pernas de Yasmin pararam de sustentá-la. A cesta caiu no chão com um baque surdo. As rosas se espalharam como um manto vermelho sobre o mármore, e ela tombou para a frente, perdendo-se na escuridão. Daniel se levantou de um salto, seu instinto reagindo mais rápido do que sua mente. Conseguiu segurar Yasmin exatamente antes que sua cabeça batesse no chão, sustentando-a nos braços, com uma delicadeza que surpreendeu até ele mesmo. O restaurante inteiro explodiu em murmúrios. Alguns clientes se levantaram alarmados, outros sacaram os celulares para filmar o momento, como se fosse mais um espetáculo da noite. Mas Daniel não prestou atenção em nenhum deles. Só olhava para o rosto pálido de Yasmin, inconsciente em seus braços, tão frágil e vulnerável que sentiu um nó na garganta. "Alguém chama uma ambulância?" gritou com voz autoritária, fazendo vários garçons correrem imediatamente. Mas Daniel sabia que não podia esperar. Com um movimento ágil, carregou Yasmin nos braços como se ela não pesasse nada, ignorando as rosas espalhadas e as notas sobre a mesa. "Meu carro está lá fora", disse ao gerente que se aproximou preocupado. "Eu me encarrego." E sem esperar resposta, saiu do restaurante com passos firmes e decididos. A noite acabara de começar, e Daniel Carneiro não tinha ideia de que aquela jovem das rosas estava prestes a mudar a sua vida para sempre. Daniel atravessou o estacionamento do restaurante com Yasmin desmaiada nos braços, sentindo como o peso leve de seu corpo contrastava com a gravidade do momento. As luzes da Oscar Freire piscavam ao redor, mas ele só conseguia se concentrar na respiração fraca da jovem que sustentava. Seu motorista, um homem mais velho chamado Nathan, que trabalhava para ele há anos, abriu a porta traseira do sedã preto com os olhos arregalados de preocupação. "Seu Daniel, o que aconteceu? Precisa que eu ligue para alguém?" perguntou enquanto ajudava a acomodar Yasmin no banco. Daniel subiu junto, mantendo a cabeça dela apoiada em seu colo para que não se machucasse com os movimentos do carro. "Hospital Albert Einstein, Nathan. Rápido, mas com cuidado." O motorista assentiu e arrancou imediatamente. Enquanto o carro deslizava pelas ruas iluminadas da cidade, Daniel observava o rosto de Yasmin sob a luz tênue do interior do veículo. Tinha traços delicados, quase como uma pintura antiga, e seus lábios murmuravam palavras inaudíveis no meio do desmaio. "Vovó, desculpa, preciso dos remédios", sussurrava Yasmin entre sonhos, a testa perlada de suor frio. Daniel sentiu uma pontada no peito ao escutar aquelas palavras fragmentadas. Não conhecia sua história completa, mas aquelas poucas palavras revelavam um universo de sacrifício e dor. Com delicadeza, tirou um lenço limpo do bolso e secou suavemente o suor de sua testa. "Calma, vai ficar tudo bem", murmurou mesmo sabendo que ela não podia ouvi-lo. O carro dobrou uma esquina e as luzes do Hospital Albert Einstein brilharam diante deles como um farol de esperança. Nathan parou o veículo bem na frente da entrada de urgências. Antes mesmo que ele pudesse descer para abrir a porta, Daniel já estava lá fora com Yasmin nos braços. 2 enfermeiros que fumavam perto da entrada jogaram os cigarros fora e correram para ajudar. "Precisa de uma maca aqui", gritou um deles enquanto o outro segurava as portas automáticas abertas.
Daniel entrou rapidamente, seus sapatos ressoando contra o piso de linóleo brilhante do hospital. Uma médica jovem de jaleco branco se aproximou imediatamente, avaliando a situação com olhos profissionais e rápidos. O que aconteceu? Há quanto tempo está inconsciente? Há uns 10 minutos, estava num restaurante. Parecia exausta e de repente desmaiou, explicou Daniel enquanto colocava cuidadosamente Yasmin sobre a maca que os enfermeiros haviam preparado. A médica começou a verificar os sinais vitais imediatamente, colocando um oxímetro no dedo dela e checando o pulso. É familiar seu? Perguntou sem levantar os olhos, concentrada no trabalho. Daniel hesitou por um segundo. Não, mas me responsabilizo por todos os gastos médicos que forem necessários. A médica o olhou brevemente, surpresa com a declaração, mas assentiu com profissionalismo. Entendido. Preciso que aguarde lá fora enquanto a examinamos. Não demoro muito. Daniel saiu da sala com passos lentos, sentindo uma estranha resistência a se afastar daquela desconhecida que, sem saber, havia removido algo profundo em seu interior. A sala de espera cheirava a desinfetante e café frio. Daniel se sentou numa das cadeiras de plástico laranja que rangiram sob seu peso. Ao redor, outras pessoas aguardavam com expressões de preocupação. Uma mãe embalando um bebê que chorava, um homem mais velho com a mão enfaixada, um casal jovem abraçado em silêncio. Ele se sentia deslocado com seu terno caro, mas pela primeira vez em anos, isso não lhe importou. Tirou o celular do bolso e olhou para a tela sem realmente ver nada. Tinha 23 chamadas perdidas de sua assistente, 12 mensagens sobre reuniões importantes e 3 e-mails urgentes de investidores estrangeiros. Mas nenhum daqueles números lhe importava naquele momento. Só conseguia pensar nas palavras que Yasmin havia murmurado. Vovó, desculpa. Os remédios. Quanto tempo aquela jovem carregava sozinha com tanto peso? Quantas noites havia passado sem dormir, vendendo flores para cuidar de alguém que amava? Daniel conhecia o sucesso, a riqueza, o poder de assinar contratos milionários. Mas nunca havia conhecido esse tipo de amor desinteressado e sacrificado. Passaram 30 minutos que se sentiram como horas. Finalmente, a médica saiu da sala de emergências, tirando as luvas descartáveis e respirando com alívio. Como ela está? Perguntou Daniel, levantando-se de imediato. A médica sorriu com tranquilidade. Está estável. Foi um desmaio por esgotamento extremo e desnutrição. Diria que ela passa dias, talvez semanas, sem comer direito nem descansar o suficiente. O corpo simplesmente desligou. Daniel apertou os punhos, sentindo uma mistura de alívio e raiva. Raiva contra um mundo que obrigava pessoas nobres a se destruírem trabalhando. Posso vê-la? A médica assentiu. Sim, mas ela ainda está dormindo. A conectamos ao soro para reidratá-la e demos algo para que descanse. Provavelmente acorda em 1 ou 2 horas. Pode entrar se quiser. Daniel caminhou até a sala com o coração batendo forte. Ao entrar, viu Yasmin deitada na maca, agora com um avental de hospital azul claro, o cabelo escuro espalhado sobre o travesseiro branco. Parecia tão frágil, tão distante do mundo barulhento do restaurante. Aproximou-se devagar e sentou na cadeira junto à maca. E ali ficou, velando o sono de uma desconhecida que, sem palavras nem promessas, acabara de lhe ensinar o verdadeiro significado da força. O relógio da parede marcava 2 da madrugada, quando Yasmin começou a se mover levemente. Suas pálpebras tremeram como borboletas aprisionadas e um gemido suave escapou de seus lábios. Daniel, que havia ficado revisando o celular sem prestar real atenção, largou o aparelho de imediato e se inclinou para a frente. Yasmin, disse suavemente, sem ter certeza de que esse era seu nome, mas sentindo que precisava chamá-la de alguma forma. Os olhos dela se abriram lentamente, confusos a princípio, ajustando-se à luz fluorescente do teto. Ela olhou ao redor com pânico. As paredes brancas, as máquinas apitando, o soro conectado ao braço. Não reconhecia o lugar. Sua respiração se acelerou. Onde estou? O que aconteceu? Perguntou com voz rouca, tentando se sentar de repente.
Daniel estendeu as mãos num gesto tranquilizador. Calma, calma. Você está no hospital. Desmaiou no restaurante e eu trouxe você aqui. Está a salvo. Yasmin o olhou fixamente, reconhecendo-o aos poucos. O homem das rosas. O que havia comprado todas as suas flores. As lágrimas voltaram a brotar dos olhos dela, mas dessa vez não de gratidão, de desespero. O hospital... Não, não, não. Eu não consigo pagar um hospital. Quanto custa isso? Meu Deus, não tenho dinheiro para pagar. Sua voz se quebrou num soluço que lhe dilacerou a alma. Ela tentou arrancar o soro do braço, mas Daniel segurou sua mão com suavidade, mas com firmeza. Você não precisa pagar nada. Eu já me encarreguei de tudo, disse com calma. Yasmin balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O senhor não pode fazer isso. Não me conhece. Não sabe quem eu sou. Por que faria algo assim por mim? Sua voz tremia de incredulidade e vergonha. Daniel ficou em silêncio por um momento, buscando as palavras certas. Ele mesmo não entendia completamente por que havia feito tudo aquilo. Só sabia que não poderia tê-la deixado largada naquele restaurante. Porque todos merecem que alguém os ajude quando mais precisam, respondeu finalmente. E porque algo me diz que você tem ajudado outras pessoas durante muito tempo sem pedir nada em troca. Yasmin fechou os olhos com força, deixando as lágrimas fluírem livremente. Durante anos havia carregado tudo sozinha. O cuidado da vovó Janete, as contas impagáveis, as noites intermináveis vendendo flores em restaurantes e festas onde a tratavam pior do que a um móvel. Nunca havia tido ninguém que cuidasse dela. E agora aquele desconhecido, aquele homem elegante que parecia ter saído de uma revista, estava ali velando seu sono como se ela fosse alguém importante. Minha vovó, murmurou de repente, abrindo os olhos com alarme. Preciso ir até ela. Está sozinha em casa. Está doente. Precisa dos remédios às 6 da manhã. Tentou se levantar novamente, mas seu corpo ainda estava fraco demais. Daniel a deteve com delicadeza. Onde mora a sua avó? Vou pedir para alguém ir cuidar dela até você poder sair daqui. Yasmin o olhou como se ele tivesse falado em outro idioma. Faria isso de verdade? Sussurrou, quase sem acreditar. Daniel assentiu e tirou o celular. Me dá o endereço. Yasmin hesitou. Era perigoso dar seu endereço a um estranho. Mas havia algo nos olhos verdes daquele homem que lhe dizia que podia confiar. Com voz trêmula deu o endereço de sua pequena casa na Lapa. Daniel discou um número e falou brevemente em voz baixa. Quando desligou, olhou para Yasmin com tranquilidade. Meu motorista Natan vai agora mesmo. É um homem de confiança, está comigo há 15 anos. Vai levar os remédios que sua avó precisar e fica lá até amanhecer para se certificar de que ela está bem. Yasmin levou as mãos à boca, abafando um soluço de gratidão. Não sei como agradecer, senhor. Nem sei. Daniel sorriu pela primeira vez em toda a noite. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Me chamo Daniel. Daniel Carneiro. E você não precisa me agradecer nada. Só descanse. Yasmin tentou sorrir através das lágrimas. Eu sou Yasmin. Yasmin Moreira. A médica entrou naquele momento para verificar novamente os sinais vitais. Enquanto ela trabalhava, Daniel se levantou para dar espaço. A médica verificou o soro, fez anotações no tablet e finalmente falou. Yasmin, você precisa ficar aqui até amanhã ao meio-dia, pelo menos. Seu corpo precisa se recuperar. E quando sair, vai ter que descansar vários dias e comer bem. Nada de trabalhar por pelo menos uma semana. Yasmin abriu a boca para protestar, mas Daniel interveio antes. Ela vai descansar. Vou me certificar disso. A médica o olhou com aprovação e saiu da sala, deixando-os sozinhos novamente. O silêncio se instalou entre eles, mas não era desconfortável. Era o tipo de silêncio que nasce quando duas almas desconhecidas se encontram num momento que mudará suas vidas para sempre. Daniel voltou a se sentar na cadeira. Descansa, Yasmin. Eu fico aqui até você acordar amanhã. Ela o olhou com os olhos brilhando de emoção. Por que está fazendo tudo isso por mim?
Voltou a perguntar em sussurro. Daniel a olhou com uma profundidade que atravessou todas as barreiras. Porque esta noite, quando eu a vi vendendo aquelas rosas com tanta dignidade, apesar do desprezo, me lembrou que ainda existe bondade neste mundo. E isso era algo que eu havia esquecido faz muito tempo. 5 dias depois daquela noite no hospital, Daniel se viu fazendo algo que jamais imaginara, procurando o endereço de Yasmin em sua agenda. Havia conseguido o dado pelo registro médico, algo que tecnicamente não deveria ter feito, mas sua assistente tinha contatos em todo lugar e não fez perguntas. Durante esses 5 dias, Daniel não havia conseguido se concentrar em nenhuma reunião de negócios. Os investidores japoneses que haviam voado de Tóquio para fechar um contrato de expansão hoteleira notaram sua distração. Seus sócios comentavam entre si que algo havia acontecido com o chefe, que ele não estava sendo o mesmo de sempre. E tinham razão. Cada noite, antes de dormir, Daniel via o rosto de Yasmin em sua mente, seus olhos castanhos cheios de dignidade, seu sorriso tímido, a forma como havia murmurado agradecimentos, mesmo estando à beira do colapso. Ele não entendia o que estava lhe acontecendo. Havia saído com modelos e empresárias bem-sucedidas. Havia recusado propostas de casamento de mulheres da alta sociedade. E agora não conseguia parar de pensar numa vendedora de flores que mal conhecia. Era absurdo. Era ilógico, mas era real. Naquela tarde de sábado, Daniel disse a Nathan que o levasse até o endereço anotado. O motorista o olhou pelo espelho retrovisor com um sorriso cúmplice, mas não disse nada. Conhecia seu patrão desde que ele tinha 20 anos, construindo seu primeiro hotel. E jamais o havia visto tão alterado por causa de uma mulher. Atravessaram a cidade do Itaim Bibi até a Lapa. E o contraste entre os dois mundos era como passar de um filme em alta definição para uma fotografia desbotada. Os prédios de vidro com portaria 24 horas deram lugar a casas de 2 andares com pintura descascada, mercearias com letreiros feitos à mão e barracas de pastel nas esquinas onde as pessoas faziam fila para o almoço. Daniel observava tudo pela janela com fascínio. Havia crescido num bairro parecido antes de sua empresa decolar, mas fazia anos que não pisava nessas ruas. Havia se esquecido de como era a vida real, a vida sem filtros nem luxos. Quando o carro parou diante de uma casa pequena de cor amarelo pálido, com vasinhos improvisados nas janelas, Daniel sentiu um nó no estômago. O que ia lhe dizer? Como justificaria ter aparecido em sua casa sem avisar? Desceu do carro com uma desculpa preparada na cabeça. Diria que precisava encomendar flores para um evento da empresa. Era crível, era profissional, não revelava a verdade, que simplesmente precisava vê-la de novo. Bateu na porta de madeira gasta e esperou, sentindo o coração bater mais rápido que o normal. Ouviu passos lentos do outro lado e então a porta se abriu. Yasmin apareceu na soleira. Vestia uma blusa branca simples e uma calça jeans desgastada, seu cabelo escuro preso num rabo de cavalo. Seus olhos se abriram de surpresa ao vê-lo. "Daniel?", disse com voz incrédula, como se estivesse vendo um fantasma. Ele sorriu com nervosismo, algo que raramente lhe acontecia. "Oi, Yasmin. Espero não estar incomodando. Eu precisava falar com você sobre uma coisa." Ela piscou várias vezes, ainda processando o fato de que o homem que a havia salvado estava parado na porta de sua humilde casa. Não incomoda nada. Entra, por favor." Daniel entrou na pequena sala, onde cada centímetro do espaço estava aproveitado com amor. Fotografias de família em molduras baratas, um sofá velho mas limpo e flores por todo lado. Rosas, cravos, margaridas em vasinhos improvisados de garrafas de vidro recicladas. Era um jardim interior cheio de beleza humilde. De um quarto contíguo, uma voz idosa e calorosa perguntou: "Quem é minha filha?" Yasmin sorriu na direção da voz. "É um amigo, vovó. O senhor de quem te falei." Uma mulher de cabelo branco como a neve, enrolada num chale de crochê colorido, apareceu devagar, apoiando-se numa bengala. Tinha o rosto marcado por rugas que contavam histórias de uma vida longa e difícil, mas seus olhos negros
brilhavam com uma faísca de vida que desafiava a idade. "Então você é o anjo que salvou minha neta", disse Dona Janete, com um sorriso que iluminou toda a habitação. Daniel se aproximou com respeito e tomou suavemente a mão da anciã. "Não sou nenhum anjo, senhora. Só fiz o que qualquer pessoa decente faria." A vovó riu com uma risada cristalina. "Ai, meu filho, se você soubesse quanta gente decente há no mundo que não faz nada, mas você fez, e por isso você sempre será bem-vindo nesta casa." Yasmin observava a cena com um sorriso tímido, sentindo seu coração acelerar ao ver aquele homem poderoso tratar sua avó com tanta ternura. Daniel sentou no sofá a pedido de Dona Janete, e Yasmin lhe serviu suco de maracujá em copos desiguais. A conversa fluiu com uma naturalidade surpreendente. Daniel explicou, com sua desculpa ensaiada, que precisava de flores para a inauguração de seu novo hotel e havia pensado nela. Yasmin, emocionada, mas tentando manter a calma profissional, mostrou as poucas flores que tinha naquele momento. "Não é muito, mas posso conseguir mais para a data que o senhor precisar", disse com esperança brilhando nos olhos. Daniel observava cada movimento dela. A forma como tocava as flores com cuidado, como se fossem criaturas vivas que mereciam respeito. Enquanto conversavam sobre cores, arranjos e quantidades, Dona Janete os observava de sua cadeira com um sorriso sábio. Havia vivido o suficiente para reconhecer quando duas almas estavam destinadas a se encontrar. E naquele momento, vendo como sua neta e aquele rapaz se olhavam quando achavam que o outro não estava vendo, soube que Deus estava escrevendo uma história nova para sua família. Mas justo quando Daniel estava prestes a se despedir, prometendo voltar em breve para acertar os detalhes, Dona Janete soltou um gemido de dor e levou a mão ao peito. Seu rosto ficou pálido como papel. Seus lábios murmuraram uma palavra que gelou o sangue de Yasmin. "Minha filha." O coração. O tempo parou por um segundo eterno. Yasmin correu até a avó, mas suas mãos tremiam tanto que mal conseguia sustentá-la. "Vovó, vovó, me olha." "Não dorme!" gritava em desespero enquanto lágrimas brotavam de seus olhos. Dona Janete respirava com dificuldade. Cada inspiração soava como um assobio doloroso. Daniel reagiu com a velocidade de quem está acostumado a tomar decisões sob pressão. "Yasmin, me ajuda a levantá-la. Meu carro está lá fora. Vamos levá-la a uma clínica agora mesmo." Os dois carregaram cuidadosamente a anciã, que já havia perdido parte da consciência. Seus olhos se fechavam e abriam com dificuldade, murmurando orações em voz baixa. "Pai nosso que estais no céu, protege a minha menina", sussurrava com voz embargada. Yasmin soluçava sem controle enquanto desciam os degraus da entrada. Os vizinhos começaram a se debruçar nas janelas. Alguns saíram para oferecer ajuda. "Dona Janete!" gritou uma senhora da casa ao lado. "Vou rezar por ela." Mas não havia tempo para palavras. Daniel acomodou a vovó no banco traseiro, com Yasmin a sustentando, e antes que a porta se fechasse, já havia gritado para Natan: "Einstein, agora! Não para em nenhum sinal!" O carro se deslizou pelas ruas como uma flecha negra, desviando do trânsito da tarde. Natan dirigia com precisão de cirurgião. Conhecia cada atalho da cidade. Dentro do veículo, Yasmin segurava a cabeça da avó em seu colo, acariciando seu cabelo branco, enquanto rezava em voz alta: "Meu Deus, por favor, não me leva a ela. É tudo o que tenho. Por favor, Senhor, escuta minha oração." Daniel, no banco do copiloto, já estava ao telefone com o diretor do hospital. "Dr. Abreu, aqui é Daniel Carneiro. Estou a caminho com uma paciente idosa em crise cardíaca. Preciso que tenham tudo pronto. Sala de emergência, cardiologista de plantão, o melhor que tiverem." A voz do outro lado confirmou que tudo estaria preparado. Daniel desligou e virou para Yasmin. "Vai ficar bem, eu prometo." Disse com uma convicção que ele mesmo precisava acreditar. Yasmin o olhou com os olhos vermelhos e inchados. "Por que nos ajuda tanto?" "Não entendo. A gente não é ninguém para você." Daniel sentiu uma pontada no coração. "Isso não é verdade."
Você é... Parou sem saber como terminar a frase. O que ela era para ele? Uma desconhecida que havia tocado sua alma, uma luz no meio de sua escuridão. Ainda não tinha as palavras. Chegaram ao hospital em 20 minutos, que pareceram 20 horas. A equipe médica estava esperando na entrada com uma maca. Enfermeiros e médicos rodearam imediatamente Dona Janete, conectando-lhe monitores portáteis e administrando oxigênio enquanto a transferiam rapidamente para o interior. Pressão arterial 160 por 100. Arritmia detectada. Gritava uma enfermeira enquanto corriam pelos corredores brancos. Yasmin tentou segui-los, mas uma enfermeira a deteve com suavidade. Senhorita, precisas esperar aqui. Os médicos vão fazer tudo o que puderem. Yasmin ficou parada no meio do corredor, tremendo dos pés à cabeça, olhando como as portas duplas da sala de emergência se fechavam atrás de sua avó. Deslizou pela parede até sentar no chão frio, chorando com uma dor que lhe despedaçava o peito. Daniel se ajoelhou ao seu lado e, sem pensar, a abraçou. Ela se agarrou a ele como um náufrago se agarra a uma tábua de salvação, enterrando o rosto em seu peito e soluçando sem controle. Não posso perdê-la. É tudo o que tenho. Ela me criou desde os 5 anos, quando meus pais morreram naquele acidente. Ela é minha mãe, meu pai, meu tudo. Sua voz se afogava em choro. Daniel a sustentou com força, sentindo como as lágrimas dela encharcavam sua camisa cara. Mas isso não lhe importava absolutamente nada. Você não vai perder ela. Ela precisa sair disso. Precisa conhecer o futuro que está te esperando, disse com voz firme. Ficaram assim durante o que pareceu uma eternidade. Abraçados no chão de um hospital, 2 desconhecidos unidos pelo destino e pela dor. Aos poucos, o choro de Yasmin foi se apagando até se tornar pequenos soluços entrecortados. Daniel a ajudou a se levantar e a guiou para a sala de espera, onde a sentou numa cadeira mais confortável. Vou buscar água e alguma coisa para comer. Você não comeu nada o dia todo, disse com suavidade. Yasmin assentiu fracamente, exausta demais para protestar. Enquanto Daniel se afastava, ela fechou os olhos e rezou em silêncio, pedindo a Deus um milagre. As horas passaram lentamente. Daniel voltou com sanduíches e café, incentivando gentilmente Yasmin a comer ao menos um pouco. Sentou ao seu lado e, em algum momento da madrugada, quando o cansaço venceu Yasmin, ela adormeceu recostada em seu ombro. Ele não se moveu. Ficou imóvel para não despertá-la. Quando as primeiras luzes do amanhecer começaram a se filtrar pelas janelas do hospital, um médico de jaleco verde saiu da sala de emergências. Daniel acordou Yasmin com suavidade. Yasmin, o médico saiu. Ela se ergueu de um salto com o coração disparado. Ambos se levantaram e caminharam até o médico, que os recebeu com um sorriso cansado, mas tranquilizador. A paciente está estável. Teve uma arritmia severa, mas conseguimos controlar. No entanto, vai precisar ficar internada pelo menos 1 semana e terá que tomar medicamentos cardíacos pelo resto da vida. Yasmin levou as mãos à boca, deixando escapar um soluço de alívio. Posso vê-la? Perguntou com voz trêmula. O médico assentiu. Sim, mas está sedada. Vai despertar em algumas horas. Yasmin entrou no quarto com passos vacilantes. Ali estava sua avó, conectada a máquinas, mas respirando tranquilamente, o rosto em paz. Ela se aproximou e tomou a mão enrugada da vovó, beijando-a com ternura. Obrigada, meu Deus, obrigada, sussurrou entre lágrimas. Daniel observava da porta, tocado pela cena. Quando Yasmin se virou para ele, seus olhos brilhavam com uma gratidão tão profunda que dispensava palavras. Mas foi Dona Janete que, ao despertar horas depois e ver Daniel sentado do outro lado da cama, pronunciou as palavras que mudariam tudo. Você salvou mais de uma vida, meu filho. Salvou o sonho dela também. E agora sei que Deus te colocou em nosso caminho por uma razão. Os dias seguintes à hospitalização de Dona Janete marcaram o início de algo que nenhum dos dois havia planejado, mas que ambos sentiam crescer a cada encontro. Daniel começou a visitar o hospital todas as tardes depois de suas reuniões,
sempre com alguma desculpa. Trazia frutas frescas para a vovó, livros para Yasmin se distrair, ou simplesmente aparecia dizendo que estava passando pela região. Mas a verdade era mais simples e mais complicada ao mesmo tempo. Ele não conseguia parar de pensar nelas. Yasmin, por sua parte, tentava manter uma distância respeitosa. Sentia-se profundamente grata, mas também envergonhada por não conseguir retribuir tanta generosidade. Cada vez que Daniel pagava alguma coisa, cada vez que resolvia um problema com um simples telefonema, ela sentia que a dívida crescia como uma montanha impossível de escalar. Não devo continuar aceitando a ajuda dele, dizia para a avó quando estavam sozinhas. Mas Dona Janete, sábia como só podem ser quem viveu muitos anos, sorria com ternura e respondia: minha filha, às vezes Deus nos manda anjos quando mais precisamos. Não rejeite as bênçãos por orgulho. Yasmin sabia que tinha razão, mas seu coração estava confuso entre a gratidão, a vergonha e algo mais que não se atrevia a nomear. Uma tarde de quinta-feira, enquanto Yasmin arrumava as flores frescas que havia trazido para alegrar o quarto da avó, Daniel chegou mais cedo que de costume. Trazia 2 cafés fumegantes e um saco de pão de queijo de uma padaria tradicional do centro. Pensei que você pudesse precisar de um pouco de energia, disse com aquele sorriso suave que havia começado a mostrar só para ela. Yasmin aceitou o café com mãos levemente trêmulas, não pelo frio, mas pela proximidade dele. Sentaram juntos nas cadeiras de plástico junto à janela, enquanto Dona Janete dormitava tranquila depois de sua medicação. O silêncio entre eles não era desconfortável, mas estava carregado de palavras não ditas. Daniel olhava pela janela para a cidade que se estendia sob o céu cinza da tarde. Sabe, venho construindo hotéis desde os 22 anos. Já viajei pelo mundo inteiro, já fechei contratos milionários, já conheci gente importante de todos os países, começou a dizer com voz pausada. Yasmin o olhava de perfil, observando a linha séria de sua mandíbula. A forma como seus olhos verdes refletiam algo parecido com melancolia. Mas nunca me senti tão vivo como nestes últimos dias, sentado num hospital tomando café com alguém que mal conheço. Yasmin sentiu seu coração dar um salto. Baixou os olhos para a xícara, sentindo o calor subir pelas bochechas. Eu também não sei o que está acontecendo, admitiu em voz tão baixa que mal se ouvia sobre o zumbido das máquinas. Mas sinto que não está certo. O senhor vive num mundo diferente do meu. Tem uma vida importante, reuniões, empresas, e eu sou só uma menina que vende flores na rua. Daniel virou para olhá-la com uma intensidade que a fez erguer os olhos. Não diz isso. Não volta a dizer que você é só alguma coisa. Fez uma pausa como se escolhesse cada palavra com cuidado. Yasmin, no meu mundo, todo mundo quer algo de mim. Contratos, investimentos, conexões. Mas você me olha como se eu fosse apenas um homem. Não o dono de uma empresa, não alguém com dinheiro. Só o Daniel. Sua voz se quebrou levemente ao final, revelando uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Yasmin sentiu lágrimas brilharem em seus olhos. É que eu não sei ser de outro jeito, sussurrou. Para mim, você é o homem que me salvou quando ninguém mais me via. O homem que carregou minha vovó e ficou acordado a noite toda num hospital. É isso que vejo quando olho para você. As semanas passaram e Dona Janete recebeu alta com instruções estritas de repouso e cuidados. Daniel insistiu em que ficassem em sua casa por alguns dias até ela estar mais forte. Mas Yasmin recusou com determinação. O senhor já fez demais por nós. Precisamos voltar para a nossa vida. Disse com firmeza, ainda que em sua voz houvesse um traço de tristeza. Daniel não insistiu mais, mas também não desapareceu. Começou a visitá-las na pequena casa da Lapa com qualquer pretexto. Às vezes chegava dizendo que precisava de mais flores para seus hotéis. Outras vezes, simplesmente aparecia com comida quente ou remédios que havia sobrado. Dona Janete se divertia vendo como aquele homem poderoso inventava desculpas cada vez mais elaboradas apenas para ver sua neta. E Yasmin, apesar de tentar manter as aparências, começou a esperar aquelas visitas com uma ansiedade doce que a fazia verificar o relógio a cada hora.
As conversas entre eles foram se tornando mais longas, mais profundas. Falavam dos sonhos, dos medos, das histórias de cada um. Daniel lhe contou sobre sua infância difícil antes do sucesso, sobre como havia construído seu império do zero com trabalho e sacrifício. Yasmin compartilhou suas lembranças dos pais, a dor de tê-los perdido tão jovem, a gratidão infinita pela avó. Numa tarde de sexta-feira, enquanto ajudava Yasmin a regar as plantas do pequeno jardim dos fundos, Daniel parou e a olhou com seriedade. O céu estava pintado de laranja e rosa, e o aroma das flores enchia o ar morno. Yasmin, preciso te dizer uma coisa. Começou com uma voz mais nervosa do que ela jamais lhe havia escutado. Yasmin largou o regador no chão, sentindo seu coração começar a bater mais rápido. Fala, sussurrou. Daniel respirou fundo. Estes últimos 2 meses foram os mais importantes da minha vida. Sei que viemos de mundos diferentes. Sei que tudo isso começou de uma maneira estranha, mas não consigo mais fingir que venho aqui só pelas flores ou por cortesia. Aproximou-se um passo e Yasmin podia sentir o calor que emanava dele. Venho porque quando estou com você, sou a melhor versão de mim mesmo. Venho porque sua risada é o som mais bonito que já ouvi. Venho porque... Parou, buscando as palavras certas. Yasmin tinha lágrimas nos olhos, esperando, segurando o fôlego. Da janela da cozinha, Dona Janete observava a cena com um sorriso de avó sábia, rezando em silêncio para que sua neta finalmente deixasse o amor entrar em sua vida. E naquele momento, enquanto o sol se ocultava atrás dos prédios e as primeiras estrelas começavam a brilhar, Daniel tomou suavemente a mão de Yasmin entre as suas e pronunciou as palavras que ela havia sonhado ouvir, mas nunca se atreveu a desejar. Venho porque me apaixonei por você. As lágrimas rolaram pelas bochechas de Yasmin como rios de emoção contida por tanto tempo. Seu lábio inferior tremia enquanto tentava processar o que acabara de escutar. Daniel, o homem que havia entrado em sua vida como um raio de luz no meio da escuridão, acabava de confessar algo que ela mesma havia sentido crescer em seu próprio coração, mas que temia reconhecer. Daniel, eu... Começou, mas sua voz se quebrou. Ele apertou suavemente sua mão, dando-lhe tempo. Não precisa dizer nada agora, só queria que você soubesse. Queria ser honesto com você porque você merece honestidade. Mas Yasmin balançou a cabeça, enxugando as lágrimas com a mão livre. Não, preciso dizer. Porque eu também me apaixonei por você desde aquela noite no restaurante, quando você me olhou como se eu importasse. Quando comprou minhas flores não por pena, mas por bondade, me apaixonei por cada gesto, por cada visita, por cada palavra gentil. Sua voz era um sussurro carregado de verdade. Daniel sentiu como um peso enorme se levantava de seu peito. A puxou para si e a abraçou com força, sentindo como ela correspondia ao abraço com a mesma intensidade. Desde aquele dia, a relação entre eles mudou de uma amizade cuidadosa para algo mais profundo e genuíno. Daniel continuava com sua vida empresarial, mas agora cada decisão que tomava incluía Yasmin em seus pensamentos. Como poderia fazer o sonho dela de ter uma floricultura se tornar realidade sem que ela se sentisse humilhada? Como poderia ajudá-la sem que seu orgulho sofresse? Começou a planejar em segredo, usando sua rede de contatos e sua experiência em negócios para criar algo especial. Enquanto isso, visitava Yasmin quase todos os dias. Jantavam juntos na pequena mesa da cozinha, onde Dona Janete preparava pratos tradicionais que faziam Daniel lembrar de sua própria infância antes da riqueza. Comiam feijoada e arroz com feijão, bebiam suco de maracujá preparado na hora e riam contando histórias sob a luz quente da lâmpada antiga. Para Daniel, aqueles jantares simples valiam mais do que todos os banquetes de gala aos quais havia comparecido. Ali, naquela casa humilde, havia encontrado o que sua alma buscava. Um lar verdadeiro, feito não de paredes caras, mas de amor genuíno. Yasmin, por sua parte, havia voltado a vender flores nas ruas, mas com uma energia renovada. Agora tinha um propósito mais claro: juntar dinheiro para seu próprio negócio.
Daniel lhe havia oferecido ajuda financeira centenas de vezes, mas ela sempre recusava com doçura, mas com firmeza. Preciso fazer por mim mesma. Preciso saber que consigo com meu próprio esforço. E embora a Daniel doesse vê-la trabalhar tão duro, respeitava profundamente a sua determinação. No entanto, o que Yasmin não sabia era que Daniel estava trabalhando em algo que mudaria sua vida sem tirar-lhe o mérito de seu esforço. Contatou fornecedores de flores, pesquisou sobre o mercado florístico, conversou com designers de interiores sobre como criar uma loja pequena, mas perfeita. Tudo em segredo, tudo pensando no momento certo para revelar a surpresa. Sua assistente pessoal, uma mulher eficiente chamada Cristiane, que havia trabalhado com ele durante anos, o olhava com espanto. Chefe, em todos os anos que estou com o senhor, nunca o vi tão envolvido com algo que não fosse um hotel, comentou certo dia. Daniel sorriu. É que isso não é só um negócio, Cristiane. É amor. Os meses passaram como páginas de um livro bonito. O inverno ameno de São Paulo deu lugar à primavera, e as ruas se encheram de ipês floridos que deixavam o asfalto amarelo. Daniel e Yasmin se tornaram inseparáveis. Ele a acompanhava a vender flores nos fins de semana, carregando sua cesta e conversando com os clientes como se tivesse feito isso a vida toda. O pessoal do bairro começou a conhecê-los como casal, e os vizinhos de Yasmin comentavam entre risos sobre o namorado rico que não se importava em sujar as mãos. Dona Janete, a cada dia mais forte e saudável graças aos remédios e cuidados, observava o casal com alegria infinita. Certa noite, enquanto Yasmin dormia, chamou Daniel para a cozinha. Filho, quero te agradecer por tudo o que fez por nós, disse com voz séria. Daniel balançou a cabeça. Senhora Janete, a senhora não tem nada a agradecer. Vocês me deram muito mais do que eu lhes dei. A anciã sorriu com sabedoria. Sei que você está planejando algo grande para minha neta. Vejo nos seus olhos cada vez que olha para ela. Só quero te pedir uma coisa. Fez uma pausa. Cuida dela sempre, porque ela é o maior tesouro que tenho neste mundo. Daniel tomou a mão enrugada da vovó entre as suas. Prometo, vou cuidar dela todos os dias da minha vida. A construção do novo hotel de Daniel estava quase terminada. Seria o projeto mais ambicioso de sua carreira. Um edifício de luxo no coração do Itaim Bibi, com 200 apartamentos, restaurantes de nível internacional e tecnologia de ponta. Mas o que ninguém sabia, exceto seu círculo mais próximo, era que no saguão principal havia um espaço especial que ele havia projetado pessoalmente. Um espaço que ainda permanecia coberto com lonas brancas, esperando o momento certo para ser revelado. Cada vez que visitava a obra, Daniel parava diante daquele espaço coberto e sorria, imaginando a expressão de Yasmin quando finalmente o visse. A inauguração do hotel estava prevista para daqui a 3 semanas, e ele já tinha tudo planejado nos mínimos detalhes. Havia mandado fazer um vestido especial para Yasmin, na cor exata das rosas que ela vendia. Havia preparado convites pessoais para os vizinhos da Lapa, incluindo Dona Janete num lugar de honra. Havia contratado os melhores músicos da cidade para animar a noite. Tudo estava pronto. Só faltava que chegasse o dia em que pudesse entregar à mulher que amava não apenas um negócio, mas um pedaço de seu coração convertido em realidade. Um sonho feito flores que floresceria para sempre no lugar mais elegante da cidade. A noite da inauguração chegou com um céu aberto cheio de estrelas que pareciam brilhar especialmente para a ocasião. Daniel havia enviado um carro elegante para buscar Yasmin e Dona Janete, junto com um bilhete que dizia: Esta noite é especial. Por favor, honrem meu novo hotel com sua presença. Espero vocês às 8 em ponto. Yasmin havia lido o bilhete uma dúzia de vezes, nervosa por participar de um evento tão importante. Vestiu seu melhor vestido, um cor vinho que havia comprado anos atrás para um casamento e que guardava para ocasiões especiais. Não era um vestido de grife, mas era digno e elegante à sua maneira. Dona Janete, por sua vez, exibia um vestido de renda branca bordado à mão que havia pertencido à sua mãe, cheio de flores coloridas nos ombros. Quando o carro chegou à sua porta, ambas subiram com uma mistura de emoção
e nervosismo. Natan as cumprimentou com um sorriso cúmplice. Seu Daniel está muito animado com a presença de vocês, disse enquanto dirigia pelas ruas iluminadas em direção ao Itaim Bibi. Yasmin olhava pela janela, observando como o bairro humilde dava lugar a avenidas largas, com prédios modernos e lojas exclusivas. Sentia-se deslocada, mas tentava não demonstrar. Quando chegaram diante do hotel, Yasmin teve que conter um grito de espanto. O edifício era impressionante, uma estrutura de vidro e aço que se elevava em direção ao céu como uma joia arquitetônica, iluminada com luzes douradas que faziam brilhar cada janela. Um tapete vermelho se estendia da entrada até a rua, e homens de terno preto recebiam os convidados que chegavam em carros luxuosos. Yasmin sentiu pânico. Vovó, acho que não deveríamos estar aqui. Olha toda essa gente elegante. A gente não se encaixa nesse lugar. Mas Dona Janete apertou sua mão com firmeza. Minha filha, o Daniel te convidou porque quer que você esteja aqui. Não pelo seu vestido nem pelo seu dinheiro, mas por quem você é. Levanta a cabeça e entra com dignidade. Yasmin respirou fundo e assentiu. Desceram do carro ajudadas por Natan e enquanto caminhavam pelo tapete vermelho, algumas pessoas viraram para olhá-las com curiosidade. Mas naquele momento, Daniel apareceu na entrada. Vestia um smoking preto impecável, que realçava sua figura elegante. Mas o que mais brilhava era seu sorriso ao vê-la. Caminhou rapidamente até elas e tomou a mão de Yasmin, beijando-a com ternura. Você está linda, sussurrou. Ela sentiu que seus joelhos tremiam. Daniel ofereceu o braço a Dona Janete com cavalheirismo e guiou ambas para o interior do hotel. O saguão era espetacular. Piso de mármore italiano, lustres de cristal pendendo do teto alto e música de um quarteto de cordas enchendo o ambiente. Havia pelo menos 200 pessoas no lugar. Empresários, políticos, celebridades, todos com taças de espumante nas mãos e conversas animadas. Yasmin se sentia completamente sobrecarregada. Daniel notou seu desconforto e sussurrou ao seu ouvido. Respira. Só se concentra em mim. Ela assentiu tentando se acalmar. Depois de cumprimentar brevemente alguns convidados importantes, Daniel as levou até o centro do saguão, onde havia uma estrutura coberta com um tecido branco gigante. Era algo grande, do tamanho de uma pequena loja, mas ninguém conseguia ver o que havia por baixo. Yasmin olhou para Daniel com confusão. O que é isso? Ele sorriu misteriosamente. Algo que venho preparando há meses. Mas antes de revelar, preciso te dizer uma coisa. Fez um sinal para os músicos que pararam de tocar. O silêncio tomou conta do saguão, enquanto todos os convidados viravam para ver o que estava acontecendo. Daniel pegou um microfone que sua assistente Cristiane lhe entregou. Boa noite a todos. Obrigado por nos acompanharem nesta inauguração tão especial. Começou Daniel com voz clara e firme que ressoou por todo o saguão. Este hotel representa anos de trabalho, de sonhos e de dedicação. Mas hoje quero falar de algo mais importante do que qualquer edifício ou negócio. Fez uma pausa e olhou diretamente para Yasmin, que estava paralisada de nervoso. Há 6 meses conheci uma mulher extraordinária. A conheci num restaurante, vendendo rosas com uma dignidade que comoveu minha alma. Naquela noite ela me ensinou algo que eu havia esquecido no meu mundo de contratos e reuniões. O verdadeiro valor do esforço honesto, do sacrifício por amor, da bondade genuína. Yasmin sentiu as lágrimas começarem a se formar nos olhos. Os convidados escutavam em silêncio absoluto. Yasmin Moreira, desde aquela noite, minha vida mudou completamente. E hoje, na inauguração do projeto mais importante da minha carreira, quero honrar o seu sonho. Fez outro sinal e vários funcionários começaram a retirar o tecido branco que cobria a estrutura misteriosa. Quando o tecido caiu, Yasmin levou as mãos à boca e deixou escapar um grito abafado. Ali, no coração do hotel mais luxuoso do Itaim Bibi, havia uma floricultura completa. Paredes de cristal com prateleiras cheias de flores de todas as cores, um balcão de madeira elegante, e sobre a entrada, em letras douradas que brilhavam sob a luz dos lustres, uma placa que dizia: Rosas de Yasmin.
As pernas de Yasmin deixaram de sustentá-la. Ela se ajoelhou no piso de mármore, chorando inconsolavelmente, enquanto suas mãos tremiam. Dona Janete, também chorando, a abraçou por trás, sussurrando agradecimentos a Deus entre lágrimas. Os convidados começaram a aplaudir, primeiro timidamente, depois com entusiasmo crescente, até que todo o saguão retumbava em palmas. Daniel se ajoelhou diante de Yasmin, tomando seu rosto entre as mãos com infinita ternura. Este é o seu negócio, Yasmin. Está no seu nome com todos os registros legais. Os fornecedores já estão contactados e você pode começar a trabalhar quando estiver pronta. Mas não é uma esmola, nem um presente que te faça sentir pequena. É um investimento no talento e na dedicação da mulher mais trabalhadora que já conheci. Fez uma pausa, seus olhos brilhando de emoção. Você vai transformar este espaço em algo bonito, como transforma tudo o que toca. Yasmin o olhava com os olhos brilhantes de lágrimas, sem conseguir articular palavra. Seu coração batia tão forte que sentia que explodiria. Aquilo não era apenas uma floricultura. Era o reconhecimento de seu esforço, a materialização de um sonho que havia parecido impossível durante tantos anos. Era a prova de que alguém acreditava nela, não por pena, mas por amor genuíno e respeito profundo. Finalmente conseguiu falar entre soluços. Daniel, eu não sei como te agradecer. Isso é demais. Ele sorriu enxugando as lágrimas dela com os polegares. Não tem nada a te agradecer, porque agora preciso te pedir algo que é muito mais importante do que qualquer negócio ou edifício. Daniel se levantou e estendeu a mão para Yasmin, ajudando-a a se levantar. Ela tremia dos pés à cabeça, sem ainda entender o que mais poderia acontecer numa noite que já havia superado todos os seus sonhos. Os aplausos foram se apagando gradualmente, até que o silêncio voltou a preencher o saguão. Pares de olhos observavam a cena com atenção, alguns sacando os celulares para registrar o momento. Daniel fez um sinal discreto. De uma porta lateral apareceu um jovem funcionário carregando um arranjo floral espetacular. Um buquê gigante de rosas vermelhas, pelo menos 50 delas, perfeitamente arranjadas com laços de seda branca. O aroma das flores preencheu o espaço imediatamente, doce e embriagante. Daniel tomou o buquê com cuidado e voltou seu olhar para Yasmin. Lembra da primeira noite em que nos conhecemos? Ela assentiu, incapaz de falar, as lágrimas ainda escorrendo pelas bochechas. Naquela noite comprei todas as suas rosas, porque algo dentro de mim soube que você era especial, mas não sabia o quanto mudaria minha vida. Respirou fundo, como se estivesse prestes a dar o passo mais importante de sua existência. E então, diante do olhar atônito de todos os presentes, Daniel Carneiro se ajoelhou diante de Yasmin, segurando o enorme buquê de rosas com uma das mãos. O saguão inteiro explodiu em murmúrios de surpresa. Dona Janete levou as mãos ao coração, chorando abertamente de felicidade. Yasmin sentiu que o mundo inteiro parava, que o tempo se congelava naquele momento perfeito e irrepetível. Daniel a olhava de baixo, com os olhos cheios de amor, vulnerabilidade e esperança. Yasmin Moreira. Começou com voz clara, mas carregada de emoção. Durante 6 meses você encheu minha vida de luz, de risos, de significado. Me ensinou que a verdadeira riqueza não está nos edifícios que construo nem no dinheiro que ganho. Está nos momentos compartilhados com quem se ama. Me mostrou a beleza da simplicidade, o valor do sacrifício e o poder do amor genuíno. Fez uma pausa com os olhos brilhando de lágrimas que ele mesmo não tentava esconder. Naquela noite comprei todas as suas rosas, mas hoje só quero uma coisa de você. Com a mão que tinha livre, tirou do bolso uma pequena caixa de veludo vermelho. Abriu-a lentamente, revelando um anel de noivado, uma banda de ouro branco com um diamante central, rodeado de pequenos rubis vermelhos que brilhavam como pétalas de rosa sob a luz. Yasmin, meu amor, minha vida, meu tudo, você me faria a honra de ser minha esposa? O silêncio que se seguiu durou apenas 2 segundos, mas se sentiu como uma eternidade. Yasmin olhava para o anel, depois para Daniel, depois novamente para o anel, como se não conseguisse processar a realidade do que estava acontecendo.
Sua mente era um turbilhão de emoções. Alegria, incredulidade, amor transbordante. Pensou em sua vida antes de conhecê-lo. As noites frias vendendo flores, sendo rejeitada e ignorada. A solidão de carregar sozinha com todo o peso do mundo. Pensou em como aquele homem havia aparecido como um milagre enviado por Deus, transformando sua existência com cada gesto de bondade. E pensou no futuro, que agora se estendia diante dela, como um caminho cheio de possibilidades infinitas. Sim! Gritou finalmente com voz forte e clara, que ressoou por todo o saguão. Sim, sim, 1000 vezes sim! Se jogou nos braços de Daniel, que ainda estava ajoelhado, fazendo-o perder o equilíbrio, até que ambos terminaram sentados no piso de mármore, abraçados e chorando de felicidade. O buquê de rosas caiu ao lado, espalhando pétalos vermelhos ao redor deles como confete natural. O saguão inteiro explodiu em aplausos ensurdecedores, gritos de alegria e assobios. Os convidados se levantaram, aplaudindo com entusiasmo genuíno, diante da cena mais romântica que muitos haviam presenciado em suas vidas. Daniel, ainda abraçando Yasmin, tomou sua mão esquerda com ternura e deslizou o anel no dedo. Encaixou perfeitamente, como se tivesse sido feito especialmente para ela. Porque havia sido. Ele havia tomado secretamente as medidas de um de seus anéis semanas atrás, com a ajuda de Dona Janete. Levantaram-se juntos, e Daniel a beijou pela primeira vez diante de todos. Um beijo longo e profundo, que selou a promessa de um futuro compartilhado. Os aplausos continuaram. Os músicos começaram a tocar uma melodia romântica. Dona Janete se aproximou do casal com os braços abertos, abraçando os dois com força. Meus filhos, Deus os abençoe sempre, disse entre lágrimas de alegria. Sabia que isso ia acontecer desde o dia em que os vi juntos. O amor verdadeiro sempre encontra o seu caminho. Os convidados começaram a se aproximar para parabenizá-los, formando uma fila de abraços e votos de felicidade. Empresários poderosos apertavam a mão de Yasmin com respeito genuíno. Celebridades a abraçavam como se a conhecessem a vida toda. Naquele momento, ela não era mais a vendedora de flores pobre do bairro humilde. Era a futura esposa de Daniel Carneiro. Mas mais importante ainda, era uma mulher que havia conquistado um coração com sua bondade e autenticidade. A festa continuou durante horas com comida requintada, música ao vivo e brindes emocionantes. Perto da meia-noite, Daniel e Yasmin escaparam brevemente para a varanda do andar superior, precisando de um momento a sós, longe da multidão. A cidade se estendia diante deles, milhões de luzes brilhando na escuridão como estrelas terrestres. Daniel rodeou Yasmin com os braços por trás, e ela se recostou em seu peito, sentindo o batimento constante de seu coração. Isso é real, sussurrou ela, olhando o anel em seu dedo que brilhava sob a luz da lua. A gente vai realmente se casar. Daniel beijou seu cabelo suavemente. É real, meu amor. Tão real quanto as rosas que você vendia naquela noite. Tão real quanto o amor que sinto toda vez que olho para você. Ficaram assim durante vários minutos em silêncio, simplesmente desfrutando a presença um do outro. Finalmente, Yasmin virou para olhá-lo de frente. Daniel, preciso que você saiba uma coisa. Eu não me caso com você pelo hotel nem pela floricultura, nem pelo dinheiro. Fez uma pausa, seus olhos brilhando de sinceridade. Me caso com você porque você é o homem mais nobre que já conheci. Porque me faz sentir valiosa. Porque quando estou com você, sou a versão mais feliz de mim mesma. Daniel sorriu com ternura infinita. Eu sei, Yasmin. E eu me caso com você porque me ensinou que o sucesso sem amor é uma vida vazia. Porque você é o meu lar. Beijaram-se novamente sob as estrelas, selando um amor que havia começado com um gesto simples de compaixão e havia florescido na história mais bonita que ambos poderiam escrever. E naquele momento, no alto daquele edifício que representava o sucesso material, ambos entenderam a verdade mais profunda de todas. O amor verdadeiro não se compra, não se negocia, não se constrói com tijolos, nem se assina com contratos.
simplesmente floresce quando duas almas estão destinadas a se encontrar. 3 anos depois, Daniel e Yasmin eram pais de 2 lindos gêmeos, Gabriel e Paloma, cujas risadas enchiam cada canto de sua casa. Dona Janete, completamente recuperada e radiante aos 78 anos, cuidava das crianças com a alegria de quem viu suas orações respondidas da maneira mais bonita. Rosas de Yasmin havia se tornado uma floricultura próspera que empregava mulheres do bairro, dando-lhes a mesma oportunidade que Yasmin um dia havia precisado. Uma tarde, enquanto toda a família se reunia no jardim de sua casa, cheio de rosas de todas as cores, Dona Janete observava os netos brincar entre as flores. Daniel, abraçando Yasmin com ternura infinita, e sentiu seu coração transbordar de gratidão. Aproximou-se do roseiro mais grande, acariciou as pétalas vermelhas com suas mãos enrugadas e, com lágrimas de felicidade rolando pelo rosto, pronunciou em voz suave, mas cheia de verdade: as rosas da vida finalmente floresceram. E enquanto o sol se ocultava pintando o céu de dourado e carmesim, aquela família unida pelo amor e pela fé soube que Deus havia escrito para eles uma história mais bonita do que jamais poderiam ter sonhado. A história de um amor verdadeiro que transforma vidas, que vence qualquer diferença e que floresce eternamente quando 2 corações decidem caminhar juntos, confiando em seu plano perfeito. Assim termina a história de um homem que comprou todas as rosas de uma vendedora humilde e encontrou o único tesouro que o dinheiro jamais poderia comprar: o amor verdadeiro. O que transforma, o que cura, o que floresce eternamente no jardim da alma. Porque no final, o que realmente importa não são os edifícios que construímos, nem o dinheiro que acumulamos. São as vidas que tocamos com bondade e o amor que compartilhamos com quem Deus coloca em nosso caminho. Se essa história tocou seu coração, deixa seu like e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias. Comenta aqui embaixo. Escreve açaí se você é do norte, brigadeiro se é do sudeste, cuscuz se é do nordeste e chimarrão se é do sul. Deixe seu nome e a cidade que está assistindo. Quero saber de onde vem cada um de vocês que está acompanhando essa jornada. Te lo dan cuando abres más de 150 cofres. Ah, bueno, pero en un segundo ya te pasaba el Minecraft. No, pero está bien, no, mira, con la comida, con los ingredientes yo estoy... Te lo traje para que cuando lo veas me recuerdes. No va a pasar, no te voy a recordar con eso. Yo voy a decir, oye, el que me dijo mascota cuando vea eso, así que mejor llévatelo para tu casa. Pero te traje un cuerno y todo. Mira, agradezco el cuerno. Me da más personalidad. Sí. Sí. Sí, lo Sí. entiendo. Lo demás no, lo demás es avaricia. Lo demás es demasiado. Así que aprovecha, No mira. lo puedo quitar. Aprovecha que estamos en paz. Aprovecha que acepté tu trueque a NPC. Y que queda ahí, ¿ok? Mira, te lo voy a poner aquí encima de la mesa para que te ilumine, porque me da tristeza que estés así. Ok, lo acepto. Y cuando vuelva, me lo regresas, ¿va? Ok. Bye, te quiero Adiós, mucho, adiós. pórtate bien. Adiós, NPC número 1. Pa' que vuelvas conmigo. Vamos a... Volviste en el mejor momento. Si te vas, ¿qué tengo que hacer? Tenemos que... ¿Qué tenemos que hacer? Nada. Chica, eres una zapa. Quiero la pala de... Ah, necesito vacas. Chat. Necesito vacas. Voy a ir a... Ay, no quiero ir para allá. Ya está. Uy, cuando se entere que me gustan las mujeres chicas se le va a caer el mundo.
Me da pena cómo suena. Big communication, tell me what you want. There's a vibration. Show me why. Oye, la Martu, ¿en qué anda? ¿Alguien me hace metagaming y me dicen que anda la Martu? Como que ahora pienso cerrar. ¿Me estás echando? Show me why. Happy. Raising my body. Raising, I feel the rush. Addicted to your touch. It's so good, it's so good. Quiere materiales para construir. Ah. Pregúntale qué quiere, en una de esas yo la encuentro. So good. So good, it's so good. Pero no es necesario que tú estés aquí como todo el rato. Si tú eres la que manda los clips. Entonces si alguien saca clips, después los sube. You know, ¿qué es esto? You got my heartbeat racing my body. ¡Ah! No me lo puedo llevar. Chica, chica, por favor. Vente conmigo, por favor. Vente conmigo. Vente conmigo. Yo lo quiero. ¿Cómo me lo puedo llevar para la casa? Take all I'll be so good. It's so good, it's so good. Yo ando con un cuchillo y un sueño un poco. Craftea un leash. ¿Qué es un leash? No existe. Ey, espera, me estaba viendo una. Ah, no, pensé que era nada, que me iba a robar. Pussy so good, I want to cry, yeah, yeah. This is the best life of my life. Just take my money. Just take my money. Tan rica, no te hacerla, no. De romper el anillo, pero no sentí dolor. La hago en la locura. ¿Qué pasa? ¿Yo cómo lo saco? Ah, yeah. It's so good, I want to cry, yeah, yeah. This is the best of my life. Just take my money. Just take my money. Please just take my money. Okay. Es que ustedes no saben de... Ustedes no saben de música. Ay, ay, ay. Pussy so good, I want to cry, ay, ay. This is the best sex of my life. Just take my money. Just take my money. Please just take my money. ¿Alguna de estas tiene que ser? ¡Ay, que puedo hacer tecito! Celery. ¿Y esto? Blackberry. ¿Y esto? Coliflor. Nah. Sí, que vamos a tener la mega granja. Ay, ay, ay. ¿Y esto qué? Yo no me puedo llevar uno de esto a mi casa. Sí. Me puedo llevar a mi casa.
¿Tú bailaste Rapa Nui en cuarto medio? Sí, no solo en cuarto medio. Yo bailaba folclore. Y tuve que ir a Cochabamba a bailar. A bailar. A bailar pascuense. Mira, mira, ¿qué es esto? Lima. Ay, chiquillos, creo que me van a tener aquí todo el día pegada. Increíble. Spinach. Tengo una espinaca. ¿Qué cojones es esto? ¡Una aldea! Hola. Nos vamos pero chetados de aquí, chicas. Lo que sí necesito... ¿Hola? No tengo espacio. Chili pepper. Semillas de tomate. Espárragos. Una caja de música. Bueno. El de LGBT. ¿Qué tiene de raro? Ay, déjame pasar. No tiene una polla.